Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje é a parte 2 da adolescência autista no meu grau Asperger. Vou fazer apenas uma introdução bem rapidinha para que vocês entendam melhor o desenrolar aqui da história. É importante que vocês entendam que o cérebro autista ele é muito mais racional do que o cérebro de uma pessoa considerada normal. Então, é porque a gente é psicopata, a gente tem algum grau de maldade? Não. O nosso funcionamento realmente é racional. E é muito raro ou muito difícil a gente sentir empatia. Hoje em dia, por exemplo, eu já sinto muito mais empatia do que antes. Mas é uma coisa complexa, né? Você precisa realmente entender a sua condição para você chegar a sentir empatia realmente. Tem que haver uma conexão. Você tem que se identificar, você tem que ter um sentimento. Do contrário, é muito, muito difícil. Dito isso, mais um ponto de observação importante. Cada cérebro autista, ele reage de uma forma diante das situações. Então, o autismo, ele tem vários graus. E mesmo um autista em grau igual ou bem próximo a outro, pode ter, e bem provável que vá ter, comportamentos diferentes para uma mesma situação. Então, não se atenham, né? O grau é Asperger, então é tudo igual. Não é tudo igual. Cada um é único, né? Isso não é apenas uma característica do autista, do Asperger. Isso é uma característica do ser humano. Cada um tem uma forma de ver a vida diferente. Então, algo que para um pode não fazer a menor diferença, para o outro pode fazer uma enorme diferença. Então, dito todas essas observações, que eu falei que ia ser rápido, não foi? Vamos lá. Eu parei quando a minha mãe engravidou do meu irmão caçula e eu disse que a nossa vida mudou. Por quê? Quem olhava, né, a gente, para os meus pais trabalharem, era a minha avó, mãe da minha mãe. Até aí tudo certo, ok? Só que depois que meu irmão caçula nasceu, passou um tempo, a minha avó decidiu casar de novo. E aí eu tive que olhar meus irmãos, principalmente o mais novo. Então eu peguei uma responsabilidade que eu não estava preparada, eu não queria. E aí minhas dores de cabeça começaram. Por quê? Às vezes eu queria brincar, aí eu tinha que olhar meu irmão. Às vezes eu queria sair, mas eu tinha que olhar meu irmão. Eu tinha que arrumar a casa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Os meus pais, mais uma vez, eu vou falar aqui novamente, eles fizeram tudo que estava ao alcance deles e ao conhecimento deles. Então eu não posso de forma alguma culpá-los, né? Mas eu não queria, o meu cérebro não queria e eu ficava com raiva. Eu não queria estar ali, eu queria estar fazendo outras coisas, eu queria ser livre. E eu tinha obrigações que na minha cabeça não eram minhas, então eu ficava revoltada. Depois, a minha mãe, né, ela tinha sido diagnosticada aos 22 anos com doença de Chagas. E aí, a doença foi se agravando e ela teve que se afastar do trabalho. Então, ela começou a ficar em casa. Para ela não se sentir, como ela mesma dizia, né, ela não se sentia assim, uma inútil, ou sem nada para fazer, até mesmo para preencher a cabeça, ela começou a fazer lingerie. E aí ela me obrigou
né? Porque eu não queria, a fazer também. Então eu ficava o dia inteiro costurando e eu não queria aquilo. E aí a gente vendia muito, as peças eram lindas, mas eu não estava afim. O meu cérebro não aceitava aquilo. E aí eu comecei a ter muitas dores de cabeça com muita frequência, com frequências assim gritantes. Enfim, para encurtar, eu comecei a estudar, né, a fazer curso técnico, e aí eu consegui um estágio. Então, finalmente eu ia ter a minha liberdade, eu ia ficar o dia todo fora, ia ter o meu dinheiro para fazer o que eu quisesse. E eu sempre assim muito revoltada, então quando eu consegui isso, eu vi uma chance de ser livre. E aí eu comecei a trabalhar. Meu pai xingou muito, não queria que eu fosse trabalhar, enfim, mas eu sempre muito, tô olhando o tempo, tá, gente? Eu muito, né, revoltada, fui assim mesmo. Enfim, comecei a ter a minha independência, muito nova. Isso aí, gente, eu já estava com meus 17, 18 anos. E aí desse estágio eu passei para outro emprego, então eu comecei a ter a minha liberdade. E a minha mãe ficava em casa, então meu irmão já estava pequenininho, mas já estava maiorzinho, né? Então a minha mãe cuidava dele, tava tudo certo. Só que aí a minha mãe começou a ter muitos problemas de saúde, né? Então começou a ficar muito tempo internada, mais internada do que tudo. E eu tinha que assumir, né, a casa. E aí eu comecei a ter toque. Eu sempre tive toque. Só que eu não tinha aquele toque tão severo. E aí eu comecei a ter que assumir uma coisa que eu não queria, de novo. Então eu limpava a casa, só que eu limpava a casa de maneira doentia, né? Eu tinha mania de limpeza, então ninguém podia pisar. Aí eu passava álcool, eu encerava, as pessoas iam na minha casa, eu ficava olhando se estava sujo ou não. Eu comecei a ficar realmente doente. E aí tudo isso foi agravando. Eu comecei a querer namorar, meus pais não queriam, eu comecei a namorar escondido. E aí depois eu já não queria assumir nenhum relacionamento, eu gostava de ficar só namorando um, outro, né, dois, três, tudo escondido. Pra mim aquilo era o normal. Então eu não queria assumir um relacionamento, porque eu fui, né, antes eu não podia assumir, então depois também eu não quis assumir. Enfim, a adolescência foi assim, esses altos e baixos, sempre muita revolta, sempre eu tendo que fazer coisas que eu não queria e etc. Até que os meus pais decidiram mudar de cidade. Então a gente saiu de uma grande cidade que tinha tudo, a minha casa era muito bonita, muito boa, o bairro que eu morava era ótimo, e a gente mudou para uma cidade da grande BH que era extremamente diferente de Belo Horizonte, ou seja, não tinha nada, nenhum recurso, nada. E aí eu comecei a entrar realmente numa depressão profunda, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Só assim a gente vai conseguir ajudar mais e mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.